diferente relativamente à questão ligada às garantias de segurança para a Ucrânia? Garantias de segurança não é bem assim. É sobre o envio dos eventuais capacetes azuis para a Ucrânia em caso de cessar-fogo. Esta é a nota sonante. Garantias de segurança, o governo Meloni esteve no último encontro na Casa Branca, onde se terá discutido essa problemática. Parece que a posição do governo italiano, em caso de acordo de paz, a Itália fazer parte do conjunto de países, como é óbvio, que garanteriam a segurança à Ucrânia. O não gosto está mesmo neste envio de soldados, capacetes azuis ou não, europeus para a Ucrânia em caso de cessar-fogo. A posição italiana nisso já foi muitas vezes manifestada. No último encontro da comunidade política europeia que aconteceu na Albânia, em Tirana, também a primeira-ministra italiana frisou isto mesmo. Aliás, foi até na altura criticada por não fazer parte, penso, de uma reunião ad hoc sobre esta temática. Ela não participou porque disse claramente que o Estado italiano, por não concordar com o envio de capacetes azuis para a Ucrânia em caso de cessar-fogo, não faria sentido participar daquele encontro entre os líderes proponentes, defensores de envios de militares, capacetes azuis europeus para a Ucrânia, que é uma iniciativa, como se sabe, franco-britânica e também alemã, né? Depois outros países, por arrasto, poderiam participar. De resto, as palavras do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, mesmo se a França não tenha gostado delas, ele foi sincero, foi franco, foi realista, quase uma linguagem que se podia ouvir muitas vezes, né? Porque em caso de conflito, como se sabe, os líderes ficam nos seus gabinetes, mandam os filhos dos outros para ir combater, enquanto os seus ou eles mesmos não combatem guerra alguma, não é? Daí que a posição do governo italiano, sobretudo do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, foi sensata. E, aliás, não é só ele pensa assim, ele disse-o porque está na condição de o fazer, mas é uma atmosfera quase semelhante que pulula por essas partes. É raro imaginar que todos os europeus estão disponíveis para irem combater qualquer guerra, onde quer que seja, mas sobretudo no espaço europeu, na fronteira entre os países irmãos, que são russos, ucranianos, ou mesmo até os demais europeus, né? Enfim, a França não gostou, não sei se não gostou porque o vice-primeiro-ministro disse o que disse, ou não gostou porque disse, mas o vice-primeiro-ministro em defesa, ele disse que não se ofende, que teria ofendido o governo francês, o presidente Emmanuel Macron, se ele tivesse usado palavrões. Ele diz que disse é simplesmente um modo de raciocínio, de reflexão sobre essa temática, né? Enfim, é uma posição que já sabe, mostra essas diatribas que existem também há muito tempo sobre como resolver o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Por isso estamos vindo a dizer que o risco do impasse que existe muitas vezes tem a ver com isso, porque uns defendem uma coisa, outros defendem outra coisa, e nisto tudo o impasse prevalece, o conflito não se resolve. Aí é bom que, de quando em vez, líderes europeus dizem o que pensam, sem filtros, né? Sem a lenga-lenga de sempre de não dizer ao público o que se pensa, depois lá em sordina tem pensamentos completamente contrários. Para a Itália, neste momento... Diga? Dizia que para a Itália, neste momento, não é necessário o envio de tropas à Ucrânia. Essa é a posição que se conhece. Essa é a posição que se conhece do governo italiano de não participar do envio de soldados europeus na condição de capacetes azuis ou não para a Ucrânia, porque eles temem que isso possa complicar o processo de negociação para o fim do conflito. Essa é a posição que se conhece hoje, amanhã, pode ser que vai
chegar a outro governo, mas é quase impossível, porque o estranho é que a posição do vice-primeiro-ministro Matteo Salvini em relação a isso é muito semelhante à posição dos partidos de esquerda europeia, é quase também semelhante à posição da própria Igreja Católica, das correntes de pensamento liberais italianos, né? Bem que é curioso ver que tenha sido ele a dizê-lo quando se esperava que não fizesse, sendo ele um vice-primeiro-ministro de um governo de centro-direita ou de direita, né? De resto, sobre essa oposição França e Itália, sobretudo na pessoa entre o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini e o presidente Emmanuel Macron, também tem a ver com questões de divergências ideológicas, né? São duas figuras que pertencem a dois campos opostos, né? O vice-primeiro-ministro Matteo Salvini faz parte da corrente de Le Pen, que em França é o principal oponente do presidente Emmanuel Macron, e é normal que ele vai lançando essas ideias para mostrar a sua solidariedade com Marine Le Pen, e depois sabe-se muito bem que na semana que vem vai se votar a moção de confiança do atual governo francês, e se cair, vai se voltar outra vez à eleição. E o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini não lhe faria mal algum se a sua companheira de fileiras ideológicas ganhasse a eleição legislativa francesa. Ou seja, são figuras que pertencem a dois campos diferentes, e é normal que ele tenha dito isso. Mas é uma posição comum, e o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini não cometeu erro algum de dizer o que disse, né? E era bom, porque é o pensamento comum, só que a política é muitas vezes feita de hipocrisias, né? Mas ele, como uma pessoa bastante direta, diz o que pensa, disse-o. Agora, se o governo francês não gostou, mas também não gostou sim, mas não vai mudar, e não mudou a posição do vice-primeiro-ministro Salvini, que se defendeu dizendo que não muda a sua posição, que enquanto ele estiver vivo, nenhum soldado italiano fará parte deste bastião de capacetes azuis que poderão ser enviados para a Ucrânia. Isto dificulta, de alguma forma, a posição europeia nas negociações para um cessar-fogo ou fim da guerra na Ucrânia? Estas posições, as posições diferenciadas de líderes europeus, dificulta aqui o processo de negociação, porque é fundamental seria fundamental que a Europa tivesse um posicionamento único, ou não podemos ver por esta via? Não, o posicionamento único europeu existe, mas é um posicionamento único em termos de princípios, né? Princípios gerais, do direito internacional, né? Da soberania ucraniana, a integridade territorial ucraniana, paz duradoura para a Ucrânia. Mas em termos práticos, cada país tem a sua leitura diferente, não é? A leitura italiana é esta, sobre, por exemplo, o envio de capacetes azuis, já é diferente da leitura francesa, britânica e também tanto quanto alemã. Se formos para os Bálticos, os outros países também, esses países dos Bálticos pensam de forma diferente, e isto depois chega a Kiev como sendo posições divergentes, não é? E Kiev vive uma dificuldade tremenda, no meu ver, em tentar conciliar posições europeias em termos práticos, não em termos de princípios, mas em termos práticos, como é que, por exemplo, Kiev vai lidar com a Itália em relação a isso. Se a Itália não é da mesma opinião sobre o envio de capacetes azuis, não é? Depois, uns defendem cessar-fogo, mas o presidente Trump defendeu no encontro que teve que, para a resolução deste conflito, não é preciso passar por cessar-fogo, que é o mais importante, chegar mesmo a um acordo de paz, né? E depois os capacetes azuis vão ter qual finalidade para manter a paz, ou entrariam no pacote de garantia de segurança, que, segundo se sabe, seria dado à Ucrânia pelos Estados Unidos, né? E depois, numa das reuniões da NATO, no começo deste ano, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos disse que, em caso de envio desses capacetes azuis, não sabe-se capacetes azuis, não sabemos de que cor teria,
esses efetivos não estariam cobertos pelo artigo 5º da NATO. O que mostra que, em caso de conflito, não deveriam ser, não contariam com o apoio, vamos dizer, dos Estados Unidos ou de outros países quaisquer. Ou seja, há várias divergências em termos práticos, não em termos de princípios gerais, não é? Mas em termos práticos, consequenciais, sobre as posições de vários países europeus. E também normal, porque, ao fim e ao cabo, os países europeus têm em comum, vamos dizer, a União Europeia, né? A NATO, né? O G7, porque em termos práticos da cultura, da língua, das civilizações, do modo de pensar de ser, são completamente diferentes. Né? Isto, enfim, não se diz para não criar a ideia de divisão, mas existem divergências, não divisão, mas divergências no seio dos países da União Europeia, o que é normal, o mesmo se passa em qualquer bloco de Estados que são diferentes, né? Mentalidades diferentes, modo de ser de Estado, modo de ser de Estado diferente, até tipo de religião, também pode ser cristão, mas são ramificações diferentes, né? Itália é um Estado católico, o Reino Unido é um Estado, vamos dizer, onde a religião é anglicana, a Alemanha é um Estado onde vigora o protestantismo, ou seja, são Estados muito diferentes entre si. E essa divergência depois acabam por chegar como um obstáculo ao prosseguimento, à prossecução e realização do cessar-fogo e do acordo de paz para a Ucrânia. Porque já existe até um antecedente, sabe-se que no começo do conflito se teria chegado a um acordo, a um pré-acordo para o fim do conflito da Rússia-Ucrânia, consta que alguns dos líderes europeus não teriam estado de acordo, né? Enfim, deverá haver posições comuns práticas, para lá de princípios comuns que possam contribuir para o fim do conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Ok,